Momento do Discipulado. Eu tenho me proposto diante de Deus e creio que o Senhor quer que isso seja sempre lembrado para todos os que querem a salvação, que estão a caminho da vida eterna, que ninguém vai entrar sozinho lá na salvação eterna. Isso porque a ordem máxima do cristianismo é fazer discípulos. E Jesus disse que, preste atenção, a árvore que não der fruto é cortada, lançada fora, seca e queimada. Da mesma forma, o galho, o ramo da videira que não dá fruto, é cortado, lançado fora, seca e depois é dado ao fogo queimado. E o que Jesus quis dizer não é com relação à uva e nem com relação à árvore qualquer, mas com relação a vidas humanas. O cristão que recebeu e nunca quis dar, ele não é digno do que recebeu. Se a gente não perdoar, não vai ser perdoado. Mas eu já fui perdoado. Sim, mas Deus diz na Bíblia que ele vai voltar atrás e vai retirar aquele perdão. Você já leu isso? Pois é. É necessário você entender. Deus perdoou a você muito e você tem que perdoar, pelo menos um pouco, as outras pessoas. O que você recebeu do Evangelho é porque alguém trouxe. Você não chegou ao Evangelho sozinho ou sozinha. Você não é uma super criatura que de tanta bondade você conheceu o Evangelho por si só. Não. Ninguém conheceu o Evangelho por uma única revelação de Deus. Você foi uma escolhida, maravilhosa, você é maravilhosa. Deus escolheu você para aparecer um anjo revelar a você o Evangelho. Não, isso não existe. Os anjos não pregam o Evangelho. Essa tarefa foi dada a nós. Se você recebeu o Evangelho é porque alguém pregou para você. E você só vai ser digna, uma pessoa digna do Evangelho e do sangue de Jesus, se você também falar do Evangelho para outros. É ordem do Senhor Jesus ir por todo mundo para pregar o Evangelho e não parar por aí, na falação do Evangelho, mas discipular. Essa ordem de Jesus tem dois componentes em grego que de vez em quando são lembrados, o querigma e o didaquê. O querigma é uma palavra que significa proclamação, é o anúncio para todos. Deus precisa que o Evangelho seja anunciado para todos. Deus precisa que a oportunidade de salvação seja dada a todos. E quem vai fazer isso são aqueles que primeiramente já receberam. Esse é o querigma, proclamar para todos, visando fé. Qualquer um pode proclamar, anunciar o Evangelho, pregar o querigma, qualquer um pode. Qualquer crente deve. Mas uma pessoa não crente pode. Até as pedras vão clamar. Deus usa qualquer um para pregar o Evangelho. Ainda falando mal, isso também é uma pregação do Evangelho. Qualquer um pode. O crente deve pregar o Evangelho para ser digno dele. Se o crente recebe o Evangelho e passa a sua vida cristã inteira sem falar para ninguém, ele não é digno desse Evangelho que recebeu e do perdão que foi pago por ele na cruz. Ele tem que levar essa mensagem para outros. Isso é o querigma. Como é que se prega o querigma? Como você conseguir. Jesus, a Bíblia diz que até é necessário que pelo mal, falem mal, de qualquer maneira, não importa. É falar de Jesus. Falar como você pode, como você sabe, o que você experimentou, mas é falar. É ordem para todos, todos os cristãos. Eu lembro, os de fora também podem
Os cristãos devem pregar, é ordem. Mas não parar por aí. O cristão tem que observar as pessoas e ver a receptividade da mensagem. Se a pessoa receber, o cristão está amarrado com aquela pessoa para discipulá-la. Isto é, o didaquê, ensinar. Isso se resume no ide, na ordem máxima que Jesus deu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos e discipulai os que creem. Como é que discipula? Ensinando a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Jesus não sugere, ele não aconselha, ele manda. Ele manda para quem é servo, mas só é salvo quem é servo. Não há salvação para simplesmente crentes que acreditam. Até o diabo acredita. A salvação é para quem obedece, quem é servo. Obedece previamente, porque decide obedecer a tudo. Então vem a definição que os irmãos da Argentina conseguiram sintetizar. Discípulo é aquele que crê em tudo que o seu mestre falou e obedece a tudo o que o seu mestre mandou. Vou repetir. Discípulo é aquele que crê em tudo o que o seu mestre falou e obedece a tudo que o seu mestre mandou. Discípulo tem que ser um servo, previamente decidido a ser um servo. Quando se batiza, ele tem que ser instruído sobre isto. Ser um servo da obediência. Romanos capítulo 6. Servo da obediência. A partir daí, ele vai obedecer a tudo que o Senhor mandar. Mas como ele vai entender? Bem, a Bíblia é clara, o Espírito Santo esclarece a Bíblia e o seu líder vai tirar as dúvidas. Todos precisam ter um líder. Se você não tiver um líder, você não é do corpo. Só é do corpo quem está ligado aos outros por compromisso de amor e obedece. Um membro no corpo nunca é avulso. Ele tem função. Qualquer membro do corpo tem função. O sapato está no corpo, mas ele não é do corpo. A carteira, e como pertence ao corpo, mas ela não é do corpo. O óculos está no corpo, mas ele não é corpo. A aliança, o anel está no dedo, mas está no corpo, mas não é corpo. Há pessoas que querem, assim, entrar na salvação de carona, ou de graça, ou por simplesmente acreditar, ou por assistir reunião. Nada disso. Se você não decidir ser um servo da obediência, então você não vai ter Jesus como Senhor. E a salvação é só para quem tem Jesus como Senhor. Vamos entendendo isto. E então vem o passo do discipulado. Nenhum crente é super maravilhoso para não precisar de supervisão. Jesus subiu às alturas, Efésios capítulo 4, e deu ministérios aos homens para liderar a igreja com vistas ao aperfeiçoamento de cada parte do corpo. Os líderes são levantados pelo Senhor. O cristão que não tem um líder está correndo o perigo de estar fora do corpo. Vai ser uma carteira, um óculos, uma aliança, um sapato. Você precisa estar ligado no corpo e ser corpo. Tem que estar comendo a carne de seus irmãos. Se você não comer a carne de seus irmãos, ter aliança de sangue com seus irmãos, você não é corpo de Cristo. Só é corpo de Cristo aquele que tem ligação, tem compromisso, que tem aliança de sangue. E então você vai ter um líder.
para obedecer. Nenhum membro no corpo atua sozinho. A cabeça comanda. Todos os membros do corpo obedecem, seja o pé, o dedo, seja o nariz ou o que for. Todos os membros do corpo obedecem à ordem da cabeça. Mas cada membro está ligado ao outro membro que o comanda, que o orienta. Assim, cada cristão precisa de um líder, mas cada cristão precisa liderar outros também. Você tem entendido isto? Não há essa possibilidade de ser um crente avulso no corpo. O corpo não tem membros avulsos. Você tem que estar ligada ao corpo para poder agradar a Deus e ter função e gerar frutos. Você precisa gerar fruto para garantir a salvação. O apóstolo Pedro escreveu a segunda carta, que é muito dura contra esses doutrinadores de teorias. Ele disse: essas coisas precisam existir em vós e elas precisam abundar e se multiplicar para garantir a salvação. A segunda carta de Pedro é tremenda e ele lembra isso: sem a prática não tem salvação. Você precisa praticar o evangelho. Entre outras coisas, você precisa levar o evangelho a outros para conhecimento e para aqueles que aceitam, para orientação. O cristão convencional de longa data se acostumou com a ideia estereotipada, que não é bíblica, de igreja. Igreja nesse sentido de uma organização, um templo, um local onde se produzem reuniões e a pessoa assiste. Ele é membro porque ele tem ali o compromisso e ele assiste às reuniões. Em inglês, existe um conceito muito interessante. A igreja presta serviços religiosos ou oferece serviços religiosos. E a pessoa é um freguês, é um cliente dos serviços religiosos que a igreja oferece. Esse é um conceito bem deturpado do que a Bíblia ensina, mas os cristãos convencionais se acostumaram com essa ideia de igreja. Você vai à igreja. O conceito bíblico é que igreja somos nós. Você não vai à igreja, você é igreja, ou deveria ser. Estar ligado a outros, receber orientação, se reunir com outros para adorar a Deus, cultuar, compartilhar, confessar seus pecados, digamos uma célula, e você ser responsável por outros. A célula tem que ser dinâmica, tem que crescer. Todos da célula têm que ter o compromisso de evangelizar e de discipular outros. A célula é para crescer. A célula é uma parte do corpo, a menor parte onde as pessoas se identificam bem. A célula não é necessariamente uma igreja denominacional, uma igreja formal institucionalizada, um templo, uma diretoria do templo, líderes que oferecem serviços religiosos e o povo tem o direito de assistir quando quer e dão espontaneamente suas ofertas e dízimos. Esse estereótipo, essa ideia, não é bem a ideia bíblica. Se você não for discípulo, você não vai conseguir fazer discípulo, você não vai ser digno do nome de Jesus que está sobre você, porque você não vai ter Jesus como Senhor. O crente acomodado, o crente isolado, o crente sozinho, ele não honra o Senhor. Então, se ele não honra o Senhor pregando, como crerão as pessoas que estão à sua volta se ele não prega? Como crerão se não há quem pregue? Seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de escola, de trabalho. É uma tarefa que Deus entregou para você. Entenda isso, meu irmão,
E este assunto, certamente, nós vamos continuar. Entenda também, minha irmã.